Se você é um navegante do tempo como eu e está assistindo essa aula no futuro, seja muito bem-vindo ao Coro Concursos. É um prazer estar com você, hein? E hoje num momento diferenciado. Olha só, tá aqui na tela, sabe por quê? Porque hoje estaremos resolvendo algumas questões importantíssimas para você que está estudando Direito Administrativo para a sua prova que em breve acontecerá. Meus amigos, veja só, vamos passar aqui por aquela nossa apresentação oficial, não é mesmo? Temos aqui você no Coro Concursos, está aí os nossos contatos, @corum.concursos e @prof.marcelo.freitas. É esse que vos fala. É um grande prazer estar com vocês. Meus amigos, fizemos aqui uma breve seleção de algumas questões com temas importantíssimos que são e devem ser estudados por você, tá bom? Que está aí se dedicando, horas a fio para poder passar nessa prova, mudar a sua vida. E vai acontecer muito em breve, tenho certeza disso. Anote, por favor, tá bom? As dicas que iremos passar para vocês aqui, que são importantíssimas na resolução de questões. Questões essas que têm sido de forma maçante, sabe? De forma costumeira, cobradas em provas. Então, você sabendo essas questões, certamente você garantirá aquele ponto que fará diferença na sua vida, diferença na sua prova, diferença no seu nome, lá no edital, onde nós queremos ver e posteriormente comemorar. Perfeito? Siga comigo aqui então. Olha só, hoje, como disse para vocês, teremos aí a resolução de algumas questões. A primeira questão, ela está voltada ao direito administrativo, tá bom? Uma importante disciplina que vai te garantir pontos aí na sua prova. A primeira questão diz o seguinte, vamos comigo, hein? Acompanhe na tela, por favor. A respeito dos atos administrativos, podemos afirmar que, letra A, imperatividade, refere-se à capacidade do ato administrativo de ser executado pela administração pública. Além disso, esse atributo pressupõe a veracidade dos fatos alegados. E aí, meus amigos? Essa questão está certa ou errada? Você já deve ter estudado, obviamente, os atos administrativos. Você sabe sobre a imperatividade. Quando se fala em imperatividade, se refere ao quê? Se refere à capacidade daquele ato administrativo impor ali algumas obrigações, ordens à sociedade, não é mesmo? Mesmo que haja de certa resistência. O atributo que atribui aqui essas veracidades, os fatos alegados, obviamente é o quê? A presunção de veracidade e não de imperatividade. Logo, essa questão aqui, letra A, encontra-se incorreta. Você não marcaria essa questão porque você sabe que está falando de outra coisa que não seja de fato ali o que deve ser cobrado. Letra B, convalidação. Você sabe o que é convalidação? É importante que você saiba. Vamos ver a afirmativa aqui, hein? Convalidação é o processo de corrigir defeitos menores, como questões de competência e motivo, através de um novo ato administrativo, denominado ato convalidativo, mantendo a eficácia do ato original. Certa ou errada essa questão, letra B? Errada, né? Errada. Por quê? Porque a convalidação você já estudou. É um processo pelo qual um ato administrativo, ele inicialmente é defeituoso, mas ele pode ser corrigido por um ato posterior que vai eliminar aquele vício, que ocorreu naquele ato original. Mas manterá a sua eficácia, manterá os seus efeitos desde onde? Desde o início. Então, a convalidação ela vai ser utilizada em que momento, meus amigos? Para corrigir defeitos menores, defeitos que não afetam ali a essência do ato administrativo. De novo, olha a questão. Convalidação é um processo de corrigir defeitos menores. Perfeito, né? Perfeito. Mas continua. Como questões de competência e motivo. Competência. Será que é um defeito leve ou um defeito essencial? O que seria um defeito leve? Defeito leve, meus amigos, não seria outra coisa senão, veja só, a falta de assinatura no procedimento. Sabe um erro de procedimento, passou batido ali a falta de assinatura de alguém? Pode ser convalidado. Chama a pessoa, vai lá e assina. Perfeito? Agora, o erro essencial refere-se, nesse caso, ao quê? A ausência de competência. A ilegalidade, chamada de substancial também. E esses erros, infelizmente, não podem ser corrigidos pela convalidação. Logo, nossa questão letra B está incorreta. Ok? Olha o detalhe, hein? Segura no detalhe. Letra C. A presunção de veracidade
implica que os atos administrativos realizados de acordo com a lei terão efeitos válidos. Olha só, hein? Presunção de veracidade. Certo ou errada? Errada, né? Por que está errada? Porque quando eu falo de presunção de veracidade, você estudou e você sabe. Isso vai implicar que aqueles fatos que são alegados pela administração sejam considerados o quê? Verdadeiros, é mesmo? Serão verdadeiros até que se prove o contrário. Então, veja só, implica que os atos administrativos realizados de acordo com a lei terão efeitos válidos? Não, obviamente que não, tá bom? Terão validade, obviamente, serão considerados verdadeiros até que seja provado o contrário, tá bom? Não, obviamente, aí se referindo às validades, né, dos atos administrativos. Letra D. D de dado, seguimos em frente. Será que essa aqui é a nossa correta? Até agora tudo errado, hein? Então, sobrou a letra D. Vamos ver sobre a letra D. A autoexecutoriedade é a capacidade de alguns atos administrativos serem executados imediatamente e diretamente pela administração pública. Perfeito, né? Sem retoques, sem comentários. Por quê? De fato, quando falamos de autoexecutoriedade, está transcrito aí, permite que certos atos administrativos sejam de fato realizados imediatamente pela administração pública. E aí, obviamente, que sequer falamos aí da necessidade, né, de uma intervenção, de autorização de um poder externo para poder interferir aqui na administração pública. Então, a administração pública, corretamente, ela utiliza a autoexecutoriedade, esse ato administrativo. Beleza? Letra D é o nosso gabarito. Está aí na tela, você não vai perder jamais. Olha lá, só confirmando para você, letra D, você marcou e com certeza acertou. E aí, fala para mim, foi fácil ou não foi? Foi fácil, né? Tenho certeza que foi. Pega as dicas, estuda cada pontinho desse aí, porque é isso que o examinador quer que você saiba. Ele quer te cobrar isso aí. Seu avaliador, ele quer saber detalhes. E às vezes são detalhes que fazem a diferença. Então é importante você saber, né, a aplicação de cada um deles. Vamos em frente? Olha lá, agora põe na tela aí. 2. Questão 2. Olha só a questão 2. O que define o regime jurídico administrativo? É uma pergunta, hein? Como uma boa pergunta, merece uma boa resposta, né? Merece uma boa resposta. E a primeira pergunta que eu faço para você, antes de responder essa questão, é o seguinte. Olha para mim aqui. Você sabe o que é um regime jurídico administrativo? Se você não souber, você não sabe responder. Até porque a pergunta é objetiva, é direta, né? O que é o regime jurídico? O que define o regime jurídico administrativo? Meus amigos, quando nós falamos de regime jurídico administrativo, de forma muito breve, vou dizer para você, nada mais é do que o conjunto de normas e princípios que regulam a atuação da administração pública. E esse regime, ele estabelece regras e princípios que governam a forma de como a administração pública exercerá suas funções, suas obrigações, também, obviamente, ali, né, as suas prerrogativas, seus deveres, né, que ela possui em relação tanto aos cidadãos quanto à coletividade como um todo. Se você souber esse conceito, você vai saber acertar a questão. Volta para a tela, hein? A, B, C ou D? Qual será a nossa questão correta? Leia comigo aí. Letra A. Conjunto de normas aplicáveis à administração privada. Estabelece prerrogativas e deveres voltados à proteção de interesses empresariais. Sem comentários, né? Sem comentários. Jamais em preservar a interesses de uma empresa privada. Sempre vou falar o quê? Interesse público, né? Regime jurídico administrativo. Jamais vai se aplicar aí a administração privada, tá bom? Sempre a administração pública. Então, incorreta a letra A. Letra B. Conjunto de normas aplicáveis tanto à administração pública quanto à administração privada, que estabelece prerrogativas e deveres voltados à proteção dos interesses da coletividade. Assim como na letra A, nós vamos marcar a letra B também incorreta. Por que incorreta? Olha lá, a administração privada, meus amigos, são regidas por normas de direito privado, obviamente, né? Não pelo regime jurídico administrativo. Então, esquece, avaliador. Você não vai me pegar. Letra B, não. Está errada. Letra C. Conjunto de normas aplicáveis à administração pública,
que estabelece prerrogativas e deveres voltados à proteção dos interesses da coletividade. Você prestou bem atenção naquilo que eu falei para você na definição anterior? A definição do que seja regime jurídico administrativo? Se você prestou atenção, você vai marcar a letra C correta. Está aí na literalidade da nossa definição. Olha lá. O regime jurídico, meus amigos, se aplica à administração pública e regula, obviamente, como nós dissemos, as suas prerrogativas, seus deveres. Com que objetivo? Preservar e promover o quê? Os interesses da coletividade e do interesse público. São os chamados ali superprincípios, supraprincípios, né? Como bem conceituado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Mas olha só, é importante dizer que além desses supraprincípios, superprincípios, nós estudamos, né, dentro do regime jurídico administrativo, você terá também aqueles princípios que são elencados na própria Constituição Federal. Se você estuda a Constituição Federal, lá no artigo 37, você vai ver logo no caput alguns princípios. Quais são esses? Princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e também da eficiência. É o chamado LIMP, né? São os princípios transcritos na literalidade do texto constitucional. Beleza? Finalizando aí, vamos à frente, letra D. Você já marcou a letra C como correta. Vamos só para poder garantir o gabarito aqui, fazer a letra D. Conjunto de normas aplicáveis à administração pública que estabelece prerrogativas e deveres voltados à proteção dos interesses privados das empresas. Viemos falando na letra A, na letra B e reforçamos agora na letra D. Eu não estou interessado aqui em preservar interesse privado de empresa. Quando eu falo em regime jurídico administrativo, estou interessado em quem? No interesse público, não é mesmo? Na coletividade. Então, letra D, incorreta. Estando incorreta a letra D, com certeza você fez isso aqui, olha. Você marcou a letra C como sendo a correta. Tá bom? Letra C é a correta. E aí? Está conseguindo acompanhar? Está fluindo bem? Espero que sim, hein? Olha só, sempre vamos fazer isso, hein? Vamos passar para vocês aí alguns exercícios e vamos aqui comentando, corrigindo esses exercícios com vocês, dando algumas dicas, obviamente, aqui, ainda que rápidas, né? Mas você acompanhando nossas aulas no Quorum Concursos, tenho certeza que você conseguirá passar fácil sobre qualquer uma dessas questões aqui. São questões fáceis, questões rotineiras, questões cobradas, né, com constância aí nos concursos, e vamos trazer para você aqui aquilo que de fato é cobrado. Vamos lá em frente? Olha só, a terceira questão. Terceira questão que nós temos é do Tício. Você já ouviu falar do Tício? Olha aí, geralmente, né, ele aparece nas questões de direito penal. Lá com o professor Rodrigo Peçanha, você deve estudar um pouquinho de Tício, né? Talvez com o professor Gervano também, ele fale para você de Tício. Vamos ver aqui no nosso exemplo quem é Tício. Tício, guarda civil municipal de esplendor, ocupa o cargo de chefe de um departamento da Guarda Municipal. No exercício de suas funções, ele determinou a dupla de guardas civis, Mévio e Caio, que atuassem exclusivamente na segurança de cidadãos, nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como em instalações externas e na rua Silva Vírus. Dado o contexto, Tício teve a capacidade de avaliar a conveniência e a oportunidade do ato administrativo, ao escolher a tarefa a ser desempenhada pelos servidores naquele dia. Com base na doutrina de direito administrativo, no que se refere à classificação dos atos administrativos quanto ao critério da liberdade de ação, já disse para você o que ele quer saber, está lá. Olha. Tício praticou um ato administrativo, que é esse ato administrativo de Tício. Ao pegar os seus guardas ali, colocar, né, para desempenhar aquelas funções, tomar conta ali das instalações externas, né, também da rua. E será que Tício executou? Será que foi um ato disciplinar, regulador, um ato administrativo de polícia, um ato discricionário ou um ato arbitrário? Você sabe quais são esses atos? Saberia definir cada um deles? Olha, passando para você rapidinho, hein? Vamos lá, a historinha de Tício está ali, está na tela. O que seria um ato administrativo disciplinar? Você está estudando, você sabe.
É aquele ato que é relacionado a medidas corretivas, medidas sancionatórias, aplicadas tanto a servidores quanto a colaboradores em decorrência de quê? Infrações cometidas. Se eles cometerem infrações, está ali um ato disciplinar. Tício, no exemplo que nós demos aqui, está sendo cobrado para você. Ele estava impondo alguma sanção ou medida disciplinar? Não. Então, obviamente, nós não vamos falar aqui de ato administrativo disciplinar. Você já vai descartar, ok? Um ato regulador. O que seria um ato regulador? É aquele ato que estabelece normas gerais, normas abstratas, né, para regular a atividade administrativa e também a conduta ali de terceiros, né? A decisão de Tício ali sobre aquelas atividades que deveriam ser desempenhadas pela dupla de guardas configura uma norma geral ou abstrata? Também não, né? Também não. Então, olha só, descartada aí a possibilidade de ser um ato regulador. Ato de polícia. E aí, será que os guardas civis ali estavam desempenhando um ato de polícia? O Tício, né, no ato administrativo dele, melhor dizendo, ele estava desempenhando um ato de polícia. O que é um ato de polícia? Importante, né, sabermos isso aí quando estudamos para guarda municipal, né, nas provas aí para guarda municipal, também para polícia penal e outras mais. Vamos em frente, olha lá. O que seria um ato administrativo de polícia? Meus amigos, ato administrativo de polícia é aquele que visa regulamentar, visa restringir, visa condicionar ali a liberdade e os direitos dos indivíduos, podemos dizer aí, em prol da ordem pública, em prol da segurança, em prol da saúde, sabe? Aquela determinação das tarefas diárias que foi dada por Tício para os guardas civis se encaixa em um desses conceitos? Não, em nenhum deles, né? Nenhum deles. Então, obviamente, não falamos aqui do poder de polícia. Um ato administrativo discricionário. O que seria um ato administrativo discricionário? É importante nós lembrarmos que quando nós falamos aí no contexto, né, da administração pública, esse ato chamado de discricionário é aquele em que o agente administrativo ele tem certa liberdade para decidir tanto sobre a conveniência e oportunidade daquela medida ser tomada, mas obviamente que sempre dentro de parâmetros legais, dentro ali dos limites estabelecidos pela lei. No exemplo que nós demos aqui no item 3, nesse caso de Tício, ao escolher a atividade ali a ser desempenhada por Melvio e por Caio, ele estava exercendo essa liberdade de ação? Estava, né? Estava. Ele estava ali decidindo como melhor utilizar esses recursos disponíveis, com a finalidade de quê? Atingir aquele objetivo específico de segurança. Então, o ato que Tício praticou é um ato discricionário. Letra D seria o nosso gabarito aí correto. Desculpa. Mas será que existe outra alternativa correta? Vamos lá. Letra E. Arbitrário. Será que seria um ato arbitrário também, o ato de Tício? Poderíamos considerar aí e anular a questão? Olha só, Tício ele foi malvado, né? Ele pegou ali os dois guardas dele e colocou eles de castigo. Foi isso que aconteceu? Nada disso, né? Nada disso. Um ato arbitrário, meus amigos, é aquele ato que não tem fundamento em critério legal nenhum, nenhum critério administrativo. Ele é realizado de que forma? Por total liberdade pessoal, sem observar nenhuma regra, nenhum princípio. Isso é um ato arbitrário. Nesse caso específico aqui que nós falamos, de Tício ele estava agindo o quê? Dentro das diretrizes de sua função, concorda comigo? Dentro dos limites de sua função, do que a lei propriamente propõe para ele, né? Como sendo ali chefe desse departamento da Guarda Civil. Ele estava melhor alocando ali as suas ferramentas de trabalho, que são os guardas. Então, letra E, errado. Ok? Já vimos aqui a definição desses 5 itens, hein? Então, veja só, você já acompanhou comigo aqui a definição dos 5 itens aí, desses 5 atos administrativos importantíssimos aí nos seus estudos. Então, você vai marcar a letra D, está aí na tela, olha só, vamos marcar letra D, um ato discricionário, não é isso? Porque, já falei e repito para você, o que aconteceu com o Tício? Tício tinha liberdade para melhor determinar aí a forma que ele ia alocar aqueles guardas civis, né? Considerando aí, obviamente, a conveniência, a oportunidade no exercício ali de suas funções. Beleza?
Tá bacana, não tá? Você está acertando tudo, tenho certeza disso aí. Ou então está refrescando um pouquinho sua memória aí, né, com os conceitos que estamos trazendo para você. É importante você seguir sempre estudando, meus amigos. Teve dúvida? Volta um pouquinho aqui na tela e veja novamente, né, a explicação que nós demos sobre o assunto, tá bom? Estamos passando aqui, obviamente, apenas fazendo uma correção, mas não deixe de acompanhar as aulas propriamente ditas. São nelas que trazemos mais exemplos, mais detalhes e aprofundamos mais o assunto, ok? Vamos em frente. Olha, trouxe para vocês agora algo importantíssimo, aquilo que chamamos de legislação específica. Na sua prova, não será cobrado apenas conceitos, né, sobre o direito administrativo, mas será cobrado também a legislação específica em si. Sobre legislação específica, eu sempre recomendo aos nossos alunos que façam o quê? Tire um tempo e faça a leitura da lei. Mas leia, releia, leia novamente se necessário for, e leia de novo, sabe? Leia quantas vezes for necessário. Por quê? Porque seu examinador, ele é danado. Ele é aquele cara que gosta de pegar o texto da lei e cobrar de você, para saber se de fato você não sabe apenas o conceito, o que significa, mas se você sabe a literalidade do que a lei está te cobrando, do que a lei está determinando, né? Passando ali de forma expressa para você. Então é importante que você leia a lei e que você saiba, obviamente, a aplicação dela, tá bom? Vamos trazer aqui alguns exemplos para você poder melhor compreender isso que eu estou passando para você. Dica de ouro, hein? Segue comigo aqui na tela. Vamos falar agora, já está aí, legislação específica e a legislação que iremos tratar nessas questões que trouxe para vocês tem a ver com a Lei 13.022, lá de 2014, que se referem, né, ao Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então, você que está estudando para as guardas municipais, está aí, olha, excelente oportunidade de você aprimorar um pouquinho mais seus estudos. Estuda comigo, vamos lá. Item 4, nossa questão 4. A Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Faço um parênteses aqui e dizendo para você, você é obrigado a ler essa lei. Tá bom? É uma lei pequena, uma lei enxuta, mas é uma lei que traz o quê? Normas gerais sobre as guardas municipais. Então, por favor, faça a leitura dessa legislação, se não fez ainda. Você vai entender o porquê. Vamos em frente. Incumbindo-lhes a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Assim sendo, marca a alternativa correta nos termos dessa lei federal. E temos aí 4 questões, A, B, C e D. Vamos atravessá-las? Primeira, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, devendo ser na cor azul marinho. Contudo, foi dado prazo legal de 2 anos para adaptação e mudança das nomenclaturas, denominações usadas, como, por exemplo, Guarda Civil. E aí? Letra A, será que está certo ou não está de acordo com a leitura que você fez, né, dessa legislação, Lei 13.022? Você, obviamente, já sabe essa lei, você conhece a lei, você estudou sobre ela, você sabe dessa cor azul marinho, né, a importância dessa lei, nação azul marinho, né? Falamos isso em nossas aulas também. E aí, o que é isso? Será que está certo ou errada essa afirmativa da letra A? Meus amigos, como eu disse para vocês no início, é importante você conhecer o texto da lei, tá bom? É importante você conhecer. Eu quero olhar para você aqui para falar isso. É importante você conhecer o texto da lei, a literalidade da lei. Porque olha só o detalhe que o examinador quer cobrar de você. Veja só. Se você pegar a lei, lá no artigo 21, artigo 22, você vai entender lá o seguinte, olha, as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, e aí utiliza um termo, meus amigos, chamado de preferencialmente na cor azul marinho. Preferencialmente na cor azul marinho. Preferencialmente, olha o que está dizendo para a gente aqui. Deve ser? Não deve ser. Não deve ser. Preferencialmente na cor azul marinho. Olha, que detalhe, hein? É esse detalhe. A preferência, obviamente, é que seja pela cor azul marinho, tá bom? Para uniforme, mas não é uma obrigação, conforme vem afirmando aqui na questão A.
O artigo 22, só para poder exemplificar para vocês, fala de fato desse prazo aí de 2 anos, tá bom? Para que os guardas municipais que já existiam, né, a data da publicação dessa lei, eles aí se adaptassem nesse prazo que foi dado de 2 anos. Beleza? Mas observe você que quando se fala dessa nomenclatura aí do uniforme, né, a ser utilizado, é de forma preferencial, não é de forma obrigatória. Pega comigo, pega a visão. Letra B, vamos lá. O município pode criar, por lei, sua guarda municipal, a qual poderá ter efetivo superior a 4%, 0,4, né, décimos por cento da população em municípios com até 50 mil habitantes. Você também já leu, né, sobre esses percentuais? E lá na legislação fala do 0,4, 0,3, 0,2. A gente explica bastante isso aí, né, e força bastante. Tá aí o porquê. O exemplo está aqui. Letra B. E aí? Será que o município pode criar, né, a sua lei lá de guarda municipal e pode ter um efetivo superior a 4% quando tiver até 50 mil habitantes? O que diz a lei? É importante você saber a lei. Se você pegar a lei, que estamos aqui atravessando a Lei 13.022, você vai ter que buscar no artigo 6º. Lá no artigo 6º da lei, é uma lei bem pequenininha, pessoal, já disse para vocês, é importante que você conheça todos os artigos dessa lei. O artigo 6º diz assim, olha, que o município ele pode criar, por lei, sua guarda municipal. A guarda municipal, ela vai ser subordinada ali ao chefe do executivo, tá bom? E o artigo 7º vai dizer que os guardas municipais não poderão ter efetivo superior a 0,4 décimos por cento da população em municípios com até 50 mil. Se você ver, o seu avaliador ele quer te induzir ao erro, né? Quando ele diz ali para você que o município pode criar por lei a guarda que poderá ter efetivo superior a 0,4 décimos por cento. Não pode ser. Não pode, tá bom? Não pode ter efetivo superior, conforme ele afirma ali. Então, questão errada. Letra C. Vamos em frente, letra C. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante, inciso 1, controle interno exercido por corregedoria, inciso 2, controle externo exercido por ouvidoria. Você com certeza está acompanhando a leitura, né, dessa importante lei. E você certamente estudou lá o artigo 13 dessa lei. Mas olha só, é importante você analisar o seguinte, essa lei, lá no artigo 1º dela, já vem dizendo o seguinte, que a lei traz normas gerais. Eu disse isso para você no início, né, da correção dessa questão. Traz normas gerais e eu disse para você da importância de você ler. Se você ler o artigo 13, que nós mencionamos agora, lá vai dizer para você assim, olha, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante, e aí vai trazer as duas hipóteses, né, de controle interno e controle externo, sendo o controle interno ali no inciso 1, de fato, exercido por corregedoria, e o externo por ouvidoria, trazendo ali da forma que cada um vai acontecer. Então, meus amigos, encontramos aí o gabarito da questão, letra C, questão correta, de acordo com a literalidade da lei que nós estamos estudando, né? Que é a Lei 13.022, lá de 2014. Artigo 13, inciso 1 e 2. Ok? É importante que você leia. É importante que você entenda aí quando é controle interno, quando é controle externo e quem são os personagens, né, que fazem esse controle, por que ele é feito e como é feito. Vamos estudar, hein? Vamos estudar. Letra D diz pra gente assim: a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica à das forças militares, quanto aos postos de graduações, exceto quanto aos títulos, uniformes, distintivos e condecorações. E aí, será que essa aqui tá correta? Será que não está? Disse para vocês da importância de conhecermos a lei, né? Por quê? Para responder essa questão, eu precisava ter lido o artigo 19. O artigo 19 da lei que institui, né, o Estatuto aí das Guardas Municipais.
O artigo 19 vai dizer para você o seguinte, olha, que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares, quanto aos postos, graduações, uniformes, distintivos e condecorações. Se você analisar o artigo 19, meus amigos, você não vai ver essa palavrinha exceto. Não existe nenhuma exceção. Então, alternativa errada. Nosso gabarito, então, para a questão número 4, letra C. Olha aí, você acertando mais uma, hein? Você gabaritando aí essa prova. Parabéns para você. Letra C, você marcou porque você conheceu a lei, você estudou a lei e tenho certeza que você acertou. Podemos em frente? Tá fácil? Acertando tudo? Meus amigos, dediquem-se à leitura dessa legislação, você que está aí estudando para a Guarda Municipal. É importantíssimo, tá bom? Temos nossas aulas aí também, acompanhe nossas aulas, façam estudo, entenda por que de cada coisa. É importante para que você possa ser bem sucedido e não errar uma questão. É a questão que você não pode errar jamais na sua avaliação. Joia? Olha lá, nossa próxima questão qual que é? Questão número 5. A questão número 5, também tratando sobre a Guarda Municipal, ela vai dizer para a gente o seguinte. A Guarda Municipal é uma instituição prevista na Constituição Federal de 1988, compondo a relação de órgãos de segurança pública e que tem como lei específica o seu estatuto, a Lei 13.022 de 2014, tendo como base o capítulo da Segurança Pública da Constituição Federal de 88, o Estatuto Geral das Guardas. Assinale a alternativa correta. Você estudou lá na Constituição, sim, tá bom? Você tanto estudou que você já viu, inclusive, né, que o próprio STF reconheceu o órgão, né, da Guarda Municipal como sendo órgão de segurança pública, tá bom? Existia uma discussão muito grande a esse respeito aí, pelo sim ou pelo não, e foi pacificado pelo Pleno do STF, guardião da Constituição, que Guarda Municipal compõe, sim, os órgãos de segurança pública. Tendo isso em mente, sabendo então o que diz a Constituição, sabendo o que diz a lei do Estatuto das Guardas, vamos lá para as nossas questões. Letra A. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Municípios limítrofes, aquele vizinho, né? Um do outro ali. Pode, será compartilhar a Guarda Municipal? Pode sim, está correta a questão. Por quê? Você leu lá no artigo 8º daquela lei. O artigo 8º diz justamente o que você acabou de ler agora na letra A, que municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Perfeita questão, você acertou, você já gabaritou. Olha só, já acertei então a letra A. Preciso fazer a restante? Precisa sim. Pelo menos para saber o porquê que está errado, né? A restante. Vamos passar para elas? Diz lá para a gente, olha. Letra B. É requisito básico para investidura no cargo público de guarda municipal a idade mínima de 16 anos. E aí? O que diz a lei? Artigo 10. Artigo 10 fala dos requisitos básicos, você lembra? Lá fala, são requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal. E lá diz, no inciso 5, idade mínima de 18 anos. Então, cuidado, tá bom? 18 anos. Então, tá errado aqui, não fala de 16 anos. Está equivocada essa questão, falando aí de 16 anos. Letra C. A Guarda Municipal é formada por policiais militares da reserva ou por servidores públicos integrantes de carreira única, estes após aprovação em concurso público. E aí? Será que é isso mesmo? Artigo 9º. Na sequência lá do 8º, né? Você foi para o 9º, olha lá. A Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de quê? De carreira pública, carreira única, perdão, e plano de cargos e salários, conforme disposto em lei municipal. Guarda Municipal, meus amigos, ela é formada por servidores públicos, integrantes de carreira única, de plano de cargos e salários, e não de policiais militares, não. Esquece isso, tá bom? Muito menos a reserva aí, tá bom? A banca te induziu ao erro aí, esquece isso. Não tem nada a ver isso, não. Você vai fazer o seu concurso para ser guarda municipal.
você não é militar, instituição de caráter civil. Dado com isso aí, hein? Nada a ver com policiais militares. Letra D. A guarda municipal é subordinada a um delegado de polícia. Olha que importante essa questão, hein? Será que o guarda municipal ele é subordinado ao delegado de polícia? Você sabe que não. Por que não? Porque lá no artigo 6º, no parágrafo único, fala que o guarda municipal é subordinado a quem? Ao chefe do Poder Executivo Municipal, não é mesmo? E não aí a um delegado de polícia. Sim, a quem? Ao prefeito da cidade, né? Da cidade lá onde o guarda está alocado. Então, veja você, errada a questão, não é subordinado ao delegado, e sim ao chefe do Executivo Municipal ou ao prefeito da cidade, prefeito municipal. Finalizando aí, letra E, o município pode criar sua guarda municipal por meio de lei própria, com autorização de lei estadual. Olha que interessante, hein? Eu preciso de autorização de lei estadual? Errado, né? Eu não preciso disso, não. Errado. Olha só. O artigo 6º fala para mim o quê? No caput. O município pode criar por lei. O município tem competência para isso. É própria do município. Vai criar ali por lei a sua guarda municipal. Então esquece qualquer autorização aí da lei estadual. Tá bom? Não preciso disso. Com isso, então, finalizamos a correção da questão 5. E você certamente gabaritou o quê? Letra A. Você acertou a letra A. Tenho certeza aí que você acertou e você entendeu o porquê de cada questão. E você viu aqui, meu amigo, a importância de você ler a lei. Você precisa ter lido a lei. Você precisa ter conhecido essa lei. A Lei 13.022, lá de 2014. Tá bom? Com as inovações, obviamente, que vem aí na interpretação da lei. Precisamos reconhecer isso também. Faça o estudo da lei. Veja você que o avaliador está te cobrando o quê? A literalidade da lei, a expressão do que diz a lei realmente ali, e você, se não conhecer, você pode se dar mal. Quer ver mais uma pegadinha que acontece em prova? Acompanhe agora aqui, olha. A questão 6, nossa derradeira questão, tá bom? Nossa derradeira questão. Questão número 6 está na tela para você. Em conformidade com a Lei 13.022 de 2024, são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. 1. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Será que é competência específica da Guarda Municipal isso? É preciso que você reconheça inicialmente o quê? Que Guarda Municipal possui competência específica e também possui competência o quê? Geral. Tá bom? A própria lei vai trazer sobre isso. Competência geral, competência específica. Você vai ler isso aí lá no artigo 4º, artigo 5º da lei. Essa previsão que trouxe no inciso 1 da questão 6, entre prevenir e inibir, novamente te pergunto, é uma competência específica ou geral? Se você ler o artigo 5º, inciso 2, você viu que a literalidade da lei no que diz respeito à competência específica. Então, perfeita, correta a questão. Olha só, a primeira está corretíssima. Se a primeira está correta, eu já sugiro que você faça uma coisa. Você mostra para o seu avaliador que você sabe essa questão. Ele colocou a letra C para te confundir, não foi? Olha lá, somente os itens 2 e 3 estariam corretos. Você vai fazer o quê? Você vai riscar isso aí. Você vai riscar. Por quê? Porque o item 2 e 3 pode estar correto, mas não são somente eles, né? Meus amigos, já peço até a desculpa para vocês na grafia, tá bom? Acabou saindo lá correndo. Desculpa aí o material nosso, né? Mas está correto, tá ok? Entenda, por favor, aí, está correto. Bom, inciso 2, vamos ver lá. Item 2 da questão 6. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. E aí, será que é competência específica ou é competência geral? O artigo 5º já disse para vocês, lá trata das competências específicas das guardas municipais. E se você, novamente, recorrer lá à leitura do inciso 3 desse artigo 5º,
você vai ver que está na literalidade do que a lei diz. É competência lá da Guarda Municipal, de forma específica, fazer o quê? Atuar preventiva, permanentemente, no território do município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e as instalações municipais. Perfeito, sem qualquer reparo, então, essa questão aí 2. Você já tem, então, que a questão 1 e 2 estariam certas, né? Olha só, 1 e 2 estaria certa. Então, você vai tirar o item A, você vai tirar o item C e você já vai tirar também o quê? O item D. Ó, você já tem, então, no seu gabarito aqui, pelo que foi demonstrado, a letra B, só a letra B. Mas será que, então, o 3 está errado? Vamos ver? Ou estaria certo, né? Vamos ver? Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais, instalações do município. São competências específicas da Guarda Municipal? Não, não são. O seu avaliador já colocou para você aqui, olha, que essa aí não é competência específica, tampouco ele quis cobrar de você aqui se ela estaria correta nas questões, né? Com exceção ali da letra C. Sabe por que não é, meus amigos? Se você ler lá o artigo 4º da lei, você vai ver que é competência geral das guardas, justamente o que diz aqui no inciso 3º, onde fala lá para você o seguinte, olha, a proteção de bens, proteção de serviços, proteção dos logradouros públicos municipais e as instalações do município. Viu só? Reforço com vocês, então, a importância aí de você continuar lendo, né? Continuar estudando, continuar buscando informações, lendo a literalidade da lei também para acompanhar. Estaremos trazendo para vocês com constância aqui vários exercícios, fazendo correções posteriormente, comentários como esse que fizemos hoje. E olha, ficamos muito felizes em ter nos acompanhado, tá bom? Nos siga, por favor, deixe seu comentário e nos vemos em breve. Fique com Deus, beijo no seu coração.